Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente dar um destaque especial para um treinador que, se antes não vinha sendo criticado, né, de forma muito contundente pela imprensa, por alguns canais, por especialistas, jornalistas sérios que entendem do futebol, que entendem de bola, nesse momento já é um treinador que, se não está na berlinda, mas vem recebendo algumas críticas que fazem muito sentido. Eu estou falando do Renato Paiva. E eu vou trazer aqui um dos jornalistas de quem eu mais gosto, né, tenho muito carinho, que é o Jorge Igor. Lá no seu canal, ele fez duras críticas ao trabalho do Renato Paiva, e é algo que eu penso, semelhantemente ao Jorge Igor, que você não precisa ter a vaidade de querer sempre colocar um traço autoral em algo que já está dando certo. Porque se o Renato Paiva tivesse o objetivo final de ser campeão, e ao que me parece a carreira dele não tem muito esse objetivo, ser campeão, marcar o nome na história de um time, ele ia se preocupar menos com deixar uma marca, fazer um trabalho autoral, menos com isso, e se preocupar mais em entender de que forma ele pode fazer com que o Botafogo volte a ser o Botafogo mais parecido possível com o Botafogo campeão de 2024. E ao que parece, está sendo desmantelado de pouco a pouco, jogo a jogo. As vitórias sobre o Fluminense, o capital, elas mostram muito mais sobre o que é o Fluminense e quão fraco é o capital do que a fortaleza do Botafogo. O Fluminense, talvez o Renato Paiva tenha tido um espasmo de inteligência ao mudar a formação. Quando ele muda a formação, ele vende o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não sabe o que fazer. E aí o Renato Gaúcho perde o jogo sem que o Fluminense ofereça resistência. Contra o Capital era uma vitória muito óbvia, né? É um time da 4ª divisão do futebol brasileiro. Estranho se não fosse dessa forma. Mas nos jogos contra equipes parelhas, equipes que vão brigar por alguma coisa, por primeiras posições, e principalmente quando o Botafogo atua como visitante, parece que baixa o Fábio Carille no Renato Paiva, o Jair Ventura no Renato Paiva, o Mano Menezes no Renato Paiva, e faz uma misturinha como fosse uma receita de bolo, né? Uma pitadinha de Mano Menezes, mais uma pitadinha da Escola Tite, com um pouco das inovações de Fábio Carille, e pronto. É o Botafogo do Renato Paiva em 2025. Se você separar as partidas que o Glorioso fez, você tem duas partidas boas. Contra o Capital, eu dei a minha opinião lá no GG, que o Botafogo teve uma goleada culposa. Também não jogou para golear, mas o adversário era tão fraco que até com as reservas o Botafogo conseguiu impor um 4-0, depois que alguns jogadores entraram, né, que a coisa melhorou. Mas apenas os jogos contra Palmeiras e Fluminense, a gente pode dizer, esse Botafogo vai brigar lá em cima. Só que aí nós temos as partidas contra Atlético Mineiro, Bahia, Red Bull Bragantino, Libertadores, Laú, Estudiantes. Então assim, é muito jogo ruim e pouquíssimos jogos bons. Então o Jorge Igor, ele foi muito contundente na afirmação de que o que se vê é uma involução com o Renato Paiva, e a minha conclusão é de que ele está destruindo jogo a jogo o trabalho que foi feito a duras penas com o Renato Paiva. Se o Botafogo é isso aí, então esse jeito de jogar é um jeito bem perdedor. O Botafogo dificilmente vai alcançar alguma glória em 2025, não digo nem nas mãos do Renato Paiva, não. Mas se o Renato Paiva achar que o modo de jogar do Botafogo
tenha que ser esse. Dentro de casa, extremamente ofensivo, com 4 homens de frente. Fora de casa, com 3 volantes. Ele vai sempre perder. E ele só não vai perder se o adversário for muito incompetente ou for muito ruim, porque até para os ruins ele perdeu. Até para os ruins o Renato Paiva perdeu. Para os muito ruins a gente vai ver no decorrer da temporada. Então o que a gente vê claramente é um trabalho sendo destruído e tudo isso acontecendo, sendo visto de camarote pelo acionista majoritário da SAF Botafogo, o senhor John Textor. Ele está assistindo a tudo de camarote e ainda está batendo palmas para a destruição de uma áurea de campeão. A áurea de campeão do Botafogo está sendo desmantelada jogo a jogo. Isso não significa que o Botafogo não possa ser campeão de alguma coisa esse ano. O Campeonato Brasileiro já era. Guilherme, que isso? São 7 rodadas. São 7 rodadas, mas são muitos pontos atrás do líder Palmeiras. Já era. Do jeito que o Botafogo está, não há perspectiva, não vai vencer tudo. Não vai ganhar tudo no final do campeonato. O Botafogo tem mais derrotas do que no ano passado inteiro. Não vai ganhar tudo. Com esse estilo de jogo, com esse elenco curto, mal feito, mal contratado, não tem garantias de ganhar. Vai sempre para um jogo como franco atirador. Não vai como favorito. Esse time do Botafogo não vai como favorito. O jogo de amanhã, contra o cara bobo da Venezuela. O torcedor já está achando que o Botafogo não tem condições de trazer 3 pontos porque o Renato Paiva não consegue colocar o time fora de casa para fazer um gol. Ah, mas é culpa do Renato Paiva? O Arthur, na cara do gol, não saber fazer gol? Não, não é culpa do Renato Paiva. Isso é incompetência do jogador. Mas o esquema de jogo que oferece pouca resistência e pouco ofensivo, o Arthur poderia ter tido 4 chances e não uma. O Mastriani poderia ter tido 2 chances e não nenhuma. O Igor Jesus poderia ter sido mais acionado. Mas por que não é? Porque o sistema de jogo com 3 volantes não permite que a bola chegue com qualidade. E é claro que quando o Arthur perde um gol, quando o Mastriani erra um passe, quando o Newton não sabe dar um bote, a culpa é da incompetência do jogador. Isso é indiscutível. Agora, quem arma o time com o Newton e Patrick de Paulo no meio é o Renato Paiva. Quem pega um aproveitamento de um time que não perde e faz com que o time simplesmente perca mais do que ganhe é o Renato Paiva. O Botafogo tem mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Bragantino, Atlético Mineiro, Bahia e só venceu Juventude e Fluminense. É uma vergonha para o atual campeão. É um vexame para o atual campeão. Não vou passar pano para o que está acontecendo. John Textor é o maior culpado, é o grande culpado, porque achou que simplesmente, deixando de qualquer jeito, a coisa andaria sozinha. E não é assim. O futebol brasileiro pode não ser uma Premier League. O futebol brasileiro pode não ser um campeonato de primeiro mundo. Mas existe gente inteligente trabalhando. Você tem um Leonardo Jardim que estava dando sopa por aí e foi para o Cruzeiro. E o John Textor comeu mosca, né? Falando em mosca, sopa, mosca, ele comeu mosca. E quem está curtindo a sopinha quentinha agora é o torcedor do Cruzeiro. É o torcedor do Cruzeiro, que está muito feliz com o trabalho do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana foi para o ralo, mas em algum momento, eu sempre falei aqui no Dois Toques, quando se tem um treinador inteligente, vencedor, em algum momento o trabalho vai andar. Ele vai observar as maçãs podres, vai tirar, vai separar o joio do trigo e o trabalho vai andar. É o que vai acontecer fatalmente no Cruzeiro. E aí para o Cruzeiro, com todas as suas limitações, vencer o Flamengo é porque o trabalho está evoluindo. É porque o trabalho do Leonardo Jardim está tendo uma aceitação do grupo. Aí é o famoso dedo do treinador, que a torcida do Botafogo tanto viralizou, né? E esse ano a gente tem o dedo do treinador sim, só que estragando, furando o bolo, estragando a receita toda. Até quando John Textor vai assistir ao desmonte da alma de campeão do Botafogo? O torcedor está aguardando. E é claro que aqui no Dois Toques
a gente fala de futebol sem rabo preso com ninguém, tá certo? Próxima edição a gente volta a falar de futebol brasileiro e vamos fazer uma análise desse Cruzeiro, hein? Será que chega longe? E o Flamengo? Mais uma derrota com o Felipe Luiz, um time que perde pouco, mas tem perdido ou empatado nos jogos primordiais da temporada. Qual é o verdadeiro Flamengo? A gente vai falar sobre isso na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.